Olá Taubaté, você junto e misturado com a nossa programação. Hoje é sexta-feira, 29 de novembro de 2024 e você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem os melhores shorts da nossa programação. No Mix de Notícias você fica muito bem informado. Taubaté inicia a campanha para a realização de testes rápidos para a detecção de doenças sexualmente transmissíveis. Este é apenas um dos destaques do Mix de Notícias. Na hora do papo, o assunto é a Black Friday. Vamos conversar com a psicóloga Amanda Nakashima. Então se junte, se misture com a gente que o Mix da TV tá no ar. No ar mais um Mix da TV nesta sexta-feira, 29 de novembro de 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e também pela sua participação. Você que acompanha a gente pelas redes sociais, pelo nosso canal aberto e também pelo canal fechado na Claro TV. Muito obrigado pelo carinho da sua participação. Agora eu destaco para você os programas que você acompanha a seguir aqui na nossa emissora. Na tela para você a programação desta segunda-feira, dia 2 de dezembro. 9h30 da manhã ao vivo tem as notícias, informações e também as condições das estradas e a previsão do tempo no Boletim Câmara com Ana Laura, a partir das 9h30 da manhã ao vivo. 2 horas da tarde tem mais uma edição do nosso Mix da TV com os melhores cortes da nossa programação e também as informações mais relevantes para você ficar bem atualizado. 5 horas da tarde, ao vivo, tem mais uma edição do programa Jogo Franco, com os destaques dos esportes aqui da nossa cidade, com a apresentação de Miguel Cáter. Estão na tela para você os destaques desta segunda-feira da nossa programação aqui na TV Câmara Taubaté. E agora a gente segue com um mix de notícias para você ficar muito bem informado com a nossa programação. Na tela para você o destaque, a Federação Paulista de Futebol divulgou na semana passada os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. O Vale do Paraíba será representado por duas equipes, o Atlético Clube Guaratinguetá e o Esporte Clube Taubaté. Além de participarem da Copinha, as duas cidades também sediarão seus grupos. A equipe de Guará jogará no grupo 21, que também tem Grêmio, Porto Vitória e Vitória da Conquista. Já o Taubaté disputará o grupo 22, com Goiás, Marcílio Dias e Inter de Minas. O torneio, considerado o principal das categorias de base do Brasil, está marcado para começar no dia 2 de janeiro. Ao todo, 128 times disputam o título. Os 2 melhores de cada um dos 32 grupos avançam para a etapa seguinte, em que serão disputadas partidas únicas e decisivas, até serem conhecidos os 2 finalistas. Na última edição, Guará e Taubaté chegaram até a terceira fase da competição e acabaram se enfrentando. O Guará levou a melhor e terminou entre as 16 melhores equipes. As informações na tela para você são do portal TH+. E agora tem mais notícia para você. O Ambulatório Médico de Infectologia, o AMI, de Taubaté, promove até o dia 10 de dezembro a campanha Fique Sabendo 2024. Desenvolvida em parceria com a Vigilância Epidemiológica, Atenção Primária à Saúde e Casa de Apoio Mulher e Vida. A iniciativa tem como objetivo incentivar a realização de testes rápidos para a detecção de infecções sexualmente transmissíveis, conhecidas como ISTs, principalmente o HIV. O público-alvo são pessoas sexualmente ativas, as que nunca fizeram o teste e a população mais vulnerável. Durante o período, os munícipes receberão informações e orientações sobre medidas de prevenção às ISTs, além de poderem realizar a testagem rápida. A ação é um reforço dos trabalhos de prevenção desenvolvidos ao longo do ano pela Secretaria de Saúde, não apenas no AMI, mas em todas as unidades de atenção básica à saúde, como os PAMOS, as ESFs e também as UBS+, com a oferta de testagem rápida e também entrega de preservativos. No dia 3 de dezembro, das 1 da tarde até as 4 horas, a campanha será realizada na Casa da Mãe Taubateana, que fica na rua Doutor Benedito Cursino dos Santos, número 202, no Jardim das Nações. Desde 2020, o município registrou 324 novos casos de infecção pelo HIV, sendo que mais de 77% foram registrados em homens.
o que equivale a 251 casos. Desse total, a faixa etária entre 20 e 29 anos contabilizou 97 casos, seguida da faixa etária de 30 a 39 anos, com 93 casos, totalizando 190 casos notificados no município, o que representa pouco mais de 58%. A vigilância epidemiológica ressalta a importância do diagnóstico precoce para a diminuição dos índices de transmissão e para o início do tratamento, que consiste em medicamentos que buscam inibir a multiplicação do HIV no organismo, melhorando a resposta do sistema imunológico e contribuindo para uma melhor qualidade de vida das pessoas infectadas. O AME, que é o Ambulatório Médico de Infecções, está localizado na Rua Vicente da Costa Braga, número 51, no Jardim das Nações. Na tela para você, as informações são do site da Prefeitura de Taubaté. E agora a gente segue com mais shorts, que são os recortes mais interessantes da nossa programação. O Boletim Câmara sempre tem uma entrevista interessante. A gente separou agora para você a conversa com a advogada Karen Almeida e ela fala sobre a instalação de câmeras em creches e escolas de Taubaté. Vamos ver? Solta o play! E agora nós recebemos aqui nos nossos estúdios a advogada Karen Almeida, que veio para comentar sobre a lei de autoria da vereadora Vivi da Rádio, que trata da instalação de câmeras de segurança em instituições de ensino. Karen, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, muito obrigada, Laura. Bom, vamos lá. Quais possíveis problemas a gente poderia evitar dentro de uma unidade escolar com a instalação de câmeras de segurança? O projeto de lei, ele foi feito com o objetivo de melhorar a segurança dos alunos, dos professores e dos servidores nas escolas municipais, tanto da rede pública como das instituições privadas, particulares. Isso seria motivado, talvez, por notícias que a gente acompanha no cenário nacional, algumas situações que poderiam ser evitadas em locais, em ambientes como esse? Sim, na verdade, o projeto ele teve iniciativa lá em 2022, quando a gente teve uma série de ataques nas escolas e com consequência de morte, de professores e alunos, e, sobretudo, com o caso de Suzano. Então, é essa questão. Agora, vamos partir, então, do princípio que as escolas já estão com esse sistema de câmeras, em funcionamento. Sim. Os pais dessas crianças que estudam nas escolas, crianças, adolescentes, eles poderiam, por exemplo, solicitar essas imagens? O projeto ele prevê que a direção escolar precisa fazer a administração das imagens, com acesso por alguma justificativa e que tenha a advertência do sigilo com relação àquelas imagens, já que pode eventualmente ter algum menor envolvido. Então, cabe ali, dentro daquele projeto de lei, a unidade escolar fazer essa administração. Quais cuidados a gente deveria ter? Então, vamos supor que eu tenha um filho nessa unidade escolar, solicito por algum motivo. Qual é o cuidado que eu preciso ter também com o manejo dessas imagens, tendo em vista que elas vão mostrar não somente o meu filho, mas também outras crianças? Sim, eu acredito que os pais, eles precisam ter também o sigilo, que a lei prevê, inclusive, que o projeto prevê, inclusive, e tomar cuidado com relação à exposição desses menores, que a gente está falando realmente sobre menores de idade, sobre outras pessoas. Então, precisa, sim, ter esse cuidado. E a lei não prevê nada em específico, mas a gente aplica a lei geral, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Você poderia falar um pouquinho mais sobre a lei geral? Se o projeto não especifica exatamente, então, o que a gente leva em consideração na questão da privacidade? Sim, então, a privacidade é com relação aos menores, São crianças que estão ali envolvidas nas imagens. Então, a gente tem já um regramento geral que deve ser observado. Não só com relação a informações, mas também com relação a imagens. Então, a lei precisa ser observada. E com relação à intimidade, então, lugares onde as crianças trocam de roupa, por exemplo, vestiários ou até mesmo banheiro? O projeto ele só prevê a instalação nas áreas de entrada das escolas, nos pátios e nas salas de aula. Como a gente já tem praticado, inclusive em outros âmbitos, trabalhista, enfim, não podemos instalar em ambientes íntimos, como banheiros, vestiários, etc.
Uhum. E dentro da escola, ela é responsável, né, por manejar aí essas imagens, pelo armazenamento, inclusive. Dentro da escola, a gente precisaria de um profissional responsável por isso? Como deveria ser feito? O projeto não prevê especificamente isso, mas a Lei Geral de Proteção de Dados especifica que deve ter um responsável dentro daquela unidade por aquelas imagens, por aquelas informações. Então, eu acredito que sim, a gente precisa ter uma pessoa responsável e, ao que tudo indica, a direção escolar mesmo. Uhum. A princípio, o projeto fala até na questão da segurança, né, dos professores, dos funcionários, dos servidores, né, em caso de escolas públicas. Mas e o outro lado? Esses profissionais poderiam se sentir invadidos, vigiados, poderia até ter uma mudança na condução ali dos trabalhos em razão da presença de câmeras. Você acredita que as pessoas possam se sentir também mais intimidadas com a presença das câmeras? Olha, eu particularmente acredito que as câmeras vão trazer um ganho muito grande para a segurança, não só dos alunos, dos professores e dos servidores. Então, acredito que não vai acontecer, né? Não é o objetivo. O objetivo é privar pela segurança das pessoas mesmo e também dos próprios alunos com relação, por exemplo, o aliciamento dos menores, né? Com relação ao envolvimento com o tráfico de drogas e outras questões. Então, eu acredito que isso não vai acontecer. E qual a sua opinião se essas imagens podem gerar mais conflito? Então, eu penso numa situação, por exemplo, de uma criança que de repente cai num parquinho ou aparece com um roxinho, um machucado, e até então os pais contam realmente com a confiança, né? Com aquilo que os professores, que os funcionários vão relatar. Você acha que poderia abrir margem ali para que em qualquer situação os pais possam pedir essas imagens, por exemplo, sabendo que elas estão sendo gravadas? Eu acredito que sim. O projeto ele não especifica quais as situações que podem ser reportadas pelos pais ali, mas acredito que os pais possam ter acesso nesse tipo de situação. Óbvio que o próprio projeto prevê a justificativa, né, no acesso das imagens, mas acredito que isso pode acontecer também. Tá ótimo, Karen. Quero agradecer, então, mais uma vez a sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todo mundo que nos assiste. E aí, gostou desse trecho da entrevista do Boletim Câmara? Todas as entrevistas na íntegra estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a playlist do programa Boletim Câmara. Ainda nesta edição, prefeito eleito de Taubaté anuncia nova secretária. E a seguir, na hora do papo, o assunto é Black Friday. Vamos conversar com a psicóloga Amanda Nakashima. Fique junto e misturado com a nossa programação. Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, 29 de novembro, e hoje é o dia tão esperado da Black Friday. E este é o assunto de agora da nossa Hora do Papo. A data de hoje, tradicional no comércio do país, é o grande dia das promoções, né? Além das compras online, da possibilidade de parcelar no cartão de crédito, frete grátis, são todos atrativos, mas a gente precisa ficar atento às armadilhas mentais para não comprarmos o que não precisamos. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com a psicóloga, a doutora Amanda Nakashima. Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV. Obrigada a vocês pelo convite. Essa data de hoje, né, que é o fervoroso, todo mundo está no comércio querendo comprar, exige muito cuidado também dessa questão psicológica, né? Com certeza. A Black Friday, ela traz uma urgência de compra, né? Então, é um dia só, os destaques dos anúncios normalmente aparecem lá que tá acabando, existem contagens regressivas, então precisa ir desse cuidado, né? Doutora, como que a gente pode identificar os primeiros sinais, os sintomas de um processo que pode ser até uma compulsão por compras? Normalmente, a compulsão por compras, ela engloba ali uma culpa depois da compra, é um descontrole, a pessoa não consegue parar, tem um padrão repetitivo, então se eu gosto de um tênis, eu vou comprar várias coleções daquele tênis.
Normalmente a pessoa ela endivida, né, o seu âmbito ali, o seu próprio financeiro, tudo isso são sintomas, são alertas aí pela questão da compulsão de compras, né? Eu acho que um dos sinais mais importantes que a senhora destacou é essa questão do endividamento, né? Porque muitas vezes vai passar o limite do cartão, vai pegar emprestado, vai comprar além do que deve. Mas tem alguma outra consequência que a gente pode colocar dentro do campo da medicina, por exemplo? Um sintoma, um sinal, ou até mesmo algum desvio psicológico de comportamento? A compulsão, ela vai trazer de imediato uma elevada dopamina ali, né? Só a expectativa de compra já te faz essa sensação de prazer, né? Ela libera ali esse neurotransmissor, que é a dopamina, te causa essa sensação de felicidade, e aí a longo prazo você vai achando que só a compra vai te trazer isso, porque é uma recompensa rápida e alta, né? Quem não se sente feliz quando compra alguma coisa que estava desejando? Mas existem outras formas de você conseguir isso, por exemplo, praticando exercício físico, né? E a longo prazo isso pode causar uma ansiedade, porque sempre vai recorrer a essa ferramenta para suprir essa necessidade. A gente vê hoje com o incremento das redes sociais, com a tecnologia, muitos jovens já também passando por esses processos, mas geralmente não tem tanto acesso ao dinheiro, né? Existe um perfil homem, mulher, mais velho, mais novo, que está mais propenso a ter essa compulsão e ter essas consequências, doutora? Eu acredito que perfil são pessoas que estão em ambientes familiares mais vulneráveis, que já estão se sentindo mais para baixo ali, que tem essa necessidade de conseguir essa felicidade, essa sensação de felicidade, pessoas ansiosas, pessoas que já se sentem deprimidas, acho que é isso. Nesta sexta-feira, 29 de novembro, a gente está conversando com a doutora Amanda Nakashima, falando sobre os cuidados e os gatilhos mentais que a gente precisa ter nesta época de compras, né? A gente tem a Black hoje, depois a gente tem as festas de final de ano. Janeiro também tem compra de material escolar, mudança às vezes de roupa para uma nova jornada aí na escola, no trabalho. Então tudo isso impulsiona o crescimento das vendas e para quem já sofre por compulsão ou tem algum distúrbio, alguma dificuldade de comportamento, acaba se agravando, doutora. Nesse caso aqui, a gente está falando desses perfis que a gente acabou de falar, a Black, essas festas de final de ano, elas podem agravar esse comportamento? Com certeza, porque existe a necessidade de você participar, né, desse senso de comunidade mesmo, tá todo mundo participando, eu vou ficar de fora. Como eu comentei, como são datas específicas, elas despertam essa questão de urgência. Então você não consegue planejar se aquilo realmente é necessário ou não, né? Além da facilidade, como você falou, das redes sociais entre jovens que facilitam essa compra, é tudo muito rápido. Junto ali com a emoção, a gente fica mais pendente a realizar essas compras. Eu acho que o grande atrativo dessas promoções é a questão do marketing, né? Dentro da psicologia, como é que funcionam esses gatilhos mentais, essas estratégias, aquelas iscas para fisgar o consumidor e muitas vezes ele não tem nem condições de comprar? Eles usam letreiros grandes, esse sensacionalismo de que é só hoje, de que vai acabar logo. Normalmente eles colocam preços de comparativos para você perceber que se você não comprar naquele dia você vai perder uma promoção grande. Existem vertentes da psicologia, até a psicologia das cores, né? Às vezes você muda ali a cor de um botão, fica mais atrativo para você apertar, né? Existe o algoritmo também, tudo isso vai fazer com que desenvolva esse senso de que é tudo para você, que é o que você mais quer, né? Você criar essa conexão com os produtos que você tem. Essa personalização, essa customização, né, das ideias. E como é que o cliente, assim, que ele está minimamente consciente, consegue fugir dessas estratégias, né? Qual que é o macete? Acho que é importante você saber dos seus valores e da sua autoimagem, né? Então, entender que você precisa ou não daquele objeto. Seria interessante para Black Friday você fazer uma lista antes do que você realmente precisa comprar, só buscar o que você precisa comprar, de repente desligar notificações para você não ficar recebendo o tempo todo esses tipos de informações, fazer esse planejamento de 24 horas, de repente, eu vou esperar um tempo passar para ver se não é só a questão da emoção ou se eu realmente quero e posso e preciso desse produto, né?
esses hábitos que a gente considera não saudáveis, né, como o consumo em excesso, exagerado, frequente, recorrente, pode desencadear outras doenças ou outras patologias, por exemplo? A compulsão, ela é considerada uma deficiência em conseguir uma limitação, dar um limite ao seu ato, né? Então, ela pode ser um sintoma de um desses transtornos. A incapacidade de você parar ali ou de você estar precisando fazer essa compra para repor essa recompensa podem caracterizar sintomas, mas não um transtorno específico. E aí cabe também, doutora, uma orientação aos pais, né? Principalmente de adolescentes, que serão futuramente jovens adultos. Como é que os pais podem ajudar nessa preparação desse adolescente, dessa criança, para ser um futuro cidadão, mas também um consumidor consciente? Claro. É importante trabalhar a educação financeira desde cedo. Não acredito na educação financeira como uma troca de comportamento ou de atividades. Então, dar o dinheiro porque você ajudou em casa ou algo assim. Eu acho que seria legal, você vai dar um passeio, você dá um valor e fala, você pode gastar, mas não tudo, porque ela já aprende que ela não precisa gastar tudo que ela tem. O que sobrar você pode guardar, ela já está aprendendo a investir, saber orientar a sua criança, seu adolescente, se aquilo realmente é necessário ou não, ou se ela está comprando ali pela questão do pertencimento, porque todos os colegas têm, ou algo do tipo, né? Doutora, com o incremento das redes sociais, a gente percebe essa questão da cultura da ostentação, né? Sempre a gente quer ver o que o outro está fazendo, parece que a vida do outro é sempre mais interessante do que a nossa, e para a gente ter aquele padrão de vida que o outro tem, a gente acaba optando por consumir mais e ter mais. Como é que a gente pode fugir desses gatilhos para ter mais qualidade de vida e ser um consumidor mais consciente? Quando você tem os seus valores, a sua autoimagem bem estabelecida, você não tende a comprar objetos porque o outro tem, né? Então, se você faz ali a sua terapia, se você consegue ter essa preparação, acredito que você tende a não cair nesses golpes. E para quem tem esses sintomas, é importante procurar uma ajuda médica? Qual profissional procurar, assim, a priori? É importante fazer psicoterapia com um psicólogo habilitado. Caso você não consiga, busque o apoio ali da sua família, de repente a sua própria família pode te orientar. E em casos mais graves, a gente parte para a psiquiatria. O tratamento, doutor, é sempre individualizado ou às vezes também vale participar de um grupo de apoio? O tratamento individualizado ele é mais interessante porque a gente vai entender a história daquele paciente específico, do porquê ele chegou até a essa compulsão, entender os valores, entender a realidade financeira, tudo isso. Mas é possível grupos de apoio por conta desse senso de comunidade, entender que você não é o único que passa por isso, então também pode te dar forças para sair dessa compulsão. Estando, né, tanto tempo já na área, fazendo esse trabalho clínico e pós-pandemia, a senhora tem percebido um aumento nesses casos relacionados ao consumo? A gente sabe que a ansiedade e depressão são fatores que estão em alta, infelizmente, né? Mas em relação a essa questão do consumo após a pandemia, isso piorou de alguma forma? Com certeza. Eu acredito que as pessoas ficam muito em casa, adquiriram esse hábito, então tem muito acesso fácil pela internet por conta disso. Como você falou também pela questão da imagem, de ter que ostentar, de ter que... o senso de eu vai a partir da compra, né? Então, eu tenho no meu consultório alguns casos de compulsão por apostas, ou então que adolescentes que querem sempre renovar ali um produto que está saindo. Então, peço então uma mensagem final, não só para Black Friday de hoje, mas também para todo o ano, né? Porque a gente consome o tempo todo, é um hábito nosso enquanto sociedade capitalista. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para o nosso telespectador para ser um consumidor mais consciente. Bom, gente... pensem aí dentro dos seus valores, da sua autoimagem, consuma com consciência, porque a gente sabe que ter ali o seu produto novo é muito bom, mas eu acredito que fazer tudo isso de forma saudável seja melhor ainda. Doutora, muito obrigado pela participação, ficamos à disposição também para outras pautas e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a você.
E assim a gente encerra a Hora do Papo desta sexta-feira. Nós conversamos com a doutora Amanda Nakashima, que é psicóloga, falando sobre esses gatilhos mentais e os cuidados para você ser um consumidor mais consciente, não só na Black, mas também em outras datas do ano. A seguir, tem mais um short da nossa programação. No Você Entrevista, a gente vai trazer dicas para a saúde masculina. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, 29 de novembro de 2024. E para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, a gente conta e você pode participar da programação da TV Câmara Taubaté. Por isso, entre em contato conosco. Na tela, os contatos para você participar da nossa programação através do e-mail tvcâmaratete@gmail.com. Você também tem playlists completas e assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, também pode acompanhar através das redes sociais no facebook.com/Câmara Taubaté. Também pode se conectar através das nossas redes sociais nos perfis da Câmara de Taubaté, Instagram e TikTok através do @Câmara Taubaté. Agora, se quiser mandar o seu texto, áudio ou vídeo, fique à vontade. O nosso DDD é o 12, no 36259525 você se conecta através do nosso WhatsApp. Estão, portanto, na tela os canais para você participar da programação aqui da TV Câmara Taubaté. E agora tem mais shorts aqui na nossa programação. Espaço comunitário da vez e voz para as entidades, as ONGs e também as instituições de Taubaté. E a gente separou um trecho para falar sobre o surgimento da CUFA com a diretora da instituição, que é a Francine Matos. Vamos ver? Solta o play. A CUFA surgiu no Rio de Janeiro. Sim. Conta um pouco pra gente essa história, depois eu emendo com a minha pergunta. De como ele criou. Surgiu. Isso. Ele pensou nisso, né? Que as pessoas precisavam de um apoio ali dentro, porque a favela em si, ele é um termo muito pejorativo. Sim, foi na Rocinha que ela surgiu. Sim, ele é um termo muito pejorativo. Então, o que ele pensou? Ele falou, não, a gente precisa de um olhar diferenciado para essas pessoas. Aqui dentro a gente tem muita gente boa, muita gente que tem potencial, muita gente que trabalha duro, né? Então, foi por isso que ele criou o projeto. A ideia era mostrar que a favela é uma potência, realmente é uma potência. No caso, foi MV Bill. Quem mais fundou? São 3 fundadores. São o MV Bill, o Celso Ataíde e o Preto Zezé. Isso 20 anos atrás. Bastante tempo. Você vê, demorou ainda um bom tempo para o projeto ter a dimensão que ele tem hoje, né? Foi um trabalho bem árduo, mas a gente conseguiu e agora aí. Tem todos os estados. A gente está carregando essa bandeira. Tem todos os estados. Saiu da Rocinha para atingir o Brasil inteiro. Não só o Brasil, como internacionalmente também. A gente está presente em bastante países. Como CUFA mesmo? Como CUFA mesmo. E dentro daquela situação, não... Tem, que nem Taubaté, não tem favela, mas tem as pessoas carentes, né? Então, fora também ele entra como isso, e como uma maneira também de voltar os olhares aqui para o Brasil também, né? Você comentou que o termo favelado é pejorativo, mas, ao mesmo tempo, a CUFA usa o termo favela no nome. É realmente uma tentativa de reverter essa ideia. Isso, de mudar esse olhar e dizer assim, como que eu posso falar? Realmente mudar esse olhar de favelado. Favela, mas tem muita gente de potencial ali dentro. É claro que as pessoas não gostariam de morar numa favela, elas vão parar ali por N questões. Sim. Mas, assim como ela pode conseguir sair, mesmo as que ficam, ainda pode fazer muita coisa, né? Tem muita gente. Agora, quando eu comecei a pergunta da onde surgiu, foi porque eu queria emendar com se a central mesmo, que é do Rio de Janeiro, ela envia verba para cá. Quando tem as ações, aí sim, né? Mas geralmente o trabalho maior é nosso aqui. Eles dão todo o suporte.
Mas o trabalho maior é nosso aqui. Então, a gente tem que captar, a gente tem que fazer parceria, a gente tem que buscar. Eles dão muito curso para nós, como voluntários, né? Muita instrução, isso aí eles fazem. E quando tem as ações grandes, daí que envolve as redes, daí sim eles fazem a distribuição. Sim. Tem verba de governo? Não como que eu posso dizer? Para as centrais, né? Deve ter alguma coisa assim, não sei se governamental, acho que não. Sim. Mas tem muito apoio. Mas aqui em Taubaté, por exemplo, não tem envio de emenda da Câmara ou verba da Prefeitura? Dinheiro físico a gente não recebe. O que a gente recebe realmente são as doações. Quando vem, vamos supor, São Sebastião, que teve a catástrofe lá. Sim. Então, como eles têm muito acesso lá, eles enviam tudo o que eles recebem lá. Então, é montada uma força-tarefa e o que eles têm lá, eles enviam para a gente distribui para eles. Na semana mesmo que aconteceu, nós fomos até São Sebastião, identificar quais eram os lugares, o que estava precisando. A gente enviou muita coisa, recebemos muita doação de produto de limpeza, mas financeiramente a gente não ajuda, né? Sim, mas cada um ajuda como pode. Ah, não, sim. E tá dando certo. Tá. É um trabalho de formiguinha, como falei para você. É cansativo, mas é muito gratificante. Sim. Então, muitas vezes a gente tira do nosso próprio, né? Para poder fazer, porque é muito gratificante a gente poder ajudar e ver, encaminhar, né? A gente vê a criançada aí seguindo e vendo que o social não é só você dar uma cesta básica, porque às vezes eles não estão precisando só disso, né? Estão precisando de um apoio, de um abraço, de uma conversa, de alguém falar, olha, não desiste que você vai conseguir. Com certeza. A playlist completa do programa Espaço Comunitário está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá você acompanha a entrevista completa e tem outras histórias interessantes aqui do nosso município. E agora a gente segue, que tem mais shorts aqui. O Você Entrevista é o programa que tira dúvidas de assuntos relacionados à nossa sociedade e também ao município de Taubaté. E agora a gente traz dicas para você neste mês de novembro, ainda falando sobre saúde masculina, é o mês Novembro Azul. Quem traz essas informações é o Dr. Paulo Zeraich. Vamos ver? Solta o play! Novembro Azul é um mês que foi criado para conscientizar a população a respeito do câncer de próstata, né? Incentivar os homens a fazer os exames que previnem o câncer de próstata ou que diagnosticam precocemente o câncer de próstata. Importante lembrar que todo ano tem que cuidar. Na maioria das vezes a gente faz uma avaliação anual, mas isso depende de cada paciente, isso é individualizado para cada um. O mês é só para lembrar todo mundo, é para que haja uma campanha, para que haja divulgação aí da necessidade de procurar o médico para fazer os exames. Os principais fatores de risco são os fatores genéticos, né? Então, aqueles pacientes que têm história familiar de câncer de próstata, principalmente de pais e irmãos que tiveram câncer, pacientes negros e pacientes com o que a gente chama de síndrome metabólica, obesos, diabéticos, tem fatores de risco para câncer de próstata. E aí a gente adianta um pouquinho aí o início da necessidade de avaliação, que eu acho que a gente vai falar aí durante a conversa. Não tem relação. Relação principalmente com o câncer de próstata, isso não existe. O esporte, na verdade, ele acaba ajudando a prevenir aí acometimentos tanto benignos quanto malignos da próstata. Então, uma atividade de vida um estilo de vida saudável, né, com atividade física, boa alimentação, evitando aí o que a gente falou da síndrome metabólica, poderia ser um fator para diminuir a chance de ter problema. O
para prevenir câncer de próstata, a gente precisa procurar atendimento, porque na grande maioria das vezes não tem sintoma. O sintoma do câncer de próstata eles vão ocorrer mais quando o câncer já está avançado. E aí a gente perde a chance de ter tratamento, né? Câncer de próstata avançado, a gente chama de metástase, né? Que o câncer sai ali da próstata e ele vai para outros órgãos. Então ele acomete principalmente os ossos, então às vezes o paciente começa a ter dor no osso, uma fratura, quebra, né, algum osso do corpo e por causa já de uma metástase. E aí são casos um pouco mais graves. A próstata ela é um órgão que ela fica em volta do canal da urina da gente. E ela tem um crescimento natural ao longo da vida da gente, né? O que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. Esse crescimento que vai acometer todos os homens aí no avançar da idade, ele pode obstruir o canal da urina. E aí o crescimento da próstata pode gerar uma diminuição do jato urinário, dificuldade para urinar no geral, né? Que também é importante diagnosticar para evitar problema na velhice. Cada vez menos, né, cada vez mais aí a população está bem orientada e aí o papel do Novembro Azul super importante, né, de conscientizar as pessoas de que a procura, mesmo sem os sintomas, pode fazer a gente diagnosticar uma doença precoce e aí quanto mais precoce a gente diagnostica a doença, maior a chance de cura, né, no caso do câncer de próstata. A playlist completa do programa Você Entrevista está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Vai até lá e acesse o conteúdo do programa e tire outras dúvidas sobre saúde masculina e também outros assuntos interessantes que estão na playlist do programa. No próximo bloco, a Arena Kikuchi abre oportunidades para novas modalidades esportivas para crianças e adultos. Fique junto e misturado com a nossa programação. A gente volta já já com os outros destaques do nosso programa e o Mix espera por você. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta sexta-feira, 29 de novembro, encerrando o mês de novembro aqui na nossa programação e agradecendo mais uma vez a sua participação e o carinho da sua audiência. E agora a gente tem o nosso segundo giro para você ficar muito bem informado aqui no Mix de Notícias. Na tela para você o destaque. Amanhã, dia 30 de novembro, sábado, na Arena Kikuchi, ocorrerá a inauguração do novo polo de atividades do programa Comunidade em Ação. O evento acontecerá das 9 até o meio-dia e será oportunidade para conhecer as modalidades esportivas oferecidas. Olha só, tem musculação, treinamento funcional, natação, hidroginástica, karatê, taekwondo, tênis, atendendo tanto o público infantil quanto ao público adulto. Durante a programação, os professores do programa estarão à disposição para apresentar as aulas, tirar dúvidas e orientar os participantes. Além disso, diversas atividades recreativas e práticas esportivas estarão abertas ao público, garantindo momentos de lazer e integração para toda a família. O evento será realizado na Arena Kikuchi, que fica na Avenida José Benedito Miguel de Paula, número 1293, no Parque Senhor do Bonfim. As informações que eu te passei são do site da Prefeitura de Taubaté. E agora tem a nossa última informação para fechar o nosso mix aqui de novembro. O prefeito eleito de Taubaté, Sérgio Vitor, anunciou na terça-feira passada, dia 26, a nomeação de Marcela Franco como nova secretária de Planejamento Urbano. A arquiteta e urbanista, que atualmente ocupa o cargo de secretária de Obras e Planejamento em Pindamonhangaba, assumirá a pasta em janeiro de 2025. Marcela Franco, servidora pública de Taubaté desde 2005, traz consigo uma sólida formação acadêmica e vasta experiência na área. Ela é graduada pela Universidade de Taubaté,
pós-graduada em gerente de cidades pela FAAP e ainda atuou na Secretaria de Planejamento de Taubaté até 2017, participando de diversos projetos institucionais, vistorias e licenciamentos. Em Pinda, onde atua desde 2017, ela expandiu suas responsabilidades, respondendo também pelo setor de serviços públicos. Sua experiência abrange áreas como iluminação pública, zeladoria e administração de serviços municipais. A nova secretária já integra a equipe de transição e assumirá oficialmente o cargo no início do próximo ano. As informações que eu te passei agora são do portal T7 News. E agora tem mais shots aqui na nossa grade de programação, aqui no Mix da TV. Você entrevista, tira várias dúvidas. Gustavo Boller, advogado especializado em direito imobiliário, traz agora para você dicas sobre contratos de locação por temporada. Afinal de contas, está chegando o verão e é o momento onde as pessoas procuram este serviço. Vamos ver? Solta o play! A hotelaria é um ramo da prestação de serviço. Então, por se enquadrar como prestação de serviço, o hóspede ele está totalmente amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, obviamente por todos os direitos inerentes ao consumidor. Dentre eles, nós vamos destacar o direito a uma hospedagem sadia, direito de ressarcimento em caso de danos, direito de informação, direito à acessibilidade, direito de reembolso no caso de descumprimento contratual por parte do hotel. Então, o hóspede ele está amplamente amparado por tudo que está constando no Código de Defesa do Consumidor. Sim, o hóspede também tem deveres. E esses deveres devem estar constando na política de informação do estabelecimento. Ele deve informar de forma clara quais são os deveres dos seus hóspedes, seja através do site, seja através do contrato, mas ele precisa informar. E varia de estabelecimento para estabelecimento, mas o básico seria respeitar o horário de silêncio, não fumar em determinadas áreas ou não fumar dentro do estabelecimento, não lavar roupa dentro do chuveiro, não colocar roupa para secar em varanda ou sacada, realizar o cancelamento em caso de não comparecimento, chamado de no-show, para que o hotel não venha a perder uma hospedagem devido a não cancelamento. Então, todos os deveres também existem e devem ser expostos de forma clara ao consumidor. Sim, da mesma forma que o proprietário pode restringir, no caso de uma locação, o estabelecimento também pode restringir hóspede e animais dentro do seu estabelecimento. Com relação aos hóspedes, a situação fica um pouquinho mais delicada, porque muitas vezes a pessoa viaja para visitar um parente, ou acaba encontrando um amigo na cidade, em férias, alguma coisa, fala, vai no meu hotel para nós conversarmos. Então, os hotéis acabam restringindo o acesso aos quartos, mas acaba permitindo no lobby, no bar e restaurante. Mas aos quartos, os hotéis acabam proibindo, mas é possível sim, desde que devidamente informado. Overbooking, nós ouvimos falar muito overbooking nos casos de empresas aéreas, né, que é quando existem mais passageiros do que assentos. É a mesma situação para os hotéis, existem mais hóspedes do que leitos. Geralmente trata-se de um marketing mal feito, ou uma estratégia administrativa mal feita pelo estabelecimento. Então, o que seria o correto? Para evitar problemas maiores, seria o estabelecimento possibilitar um upgrade sem custo para o hóspede, para que ele se mantenha no hotel, um quarto de melhor qualidade, ou um quarto de pior qualidade do que aquele que ele está, ter o reembolso da diferença do valor, ou alocar esse hóspede em hotéis e pousadas parceiras, ou ainda o cancelamento da reserva com o devido reembolso dos valores ao hóspede, podendo ainda o estabelecimento se sujeitar a um eventual danos causados ao hóspede ou seu
não hóspede, né? Porque na verdade ele não pôde se hospedar. Entende-se como uma alocação por temporada, porque o prazo... Dificilmente você vê uma pessoa ficando 30, 60, 90 dias em um hotel ou em uma pousada, enquanto que a alocação por temporada permite todo esse tempo de até 90 dias, e o que esses sites também permitem que possa acontecer, como diz, caso de estudo, caso de mudança temporária, até por reforma em sua casa, ou para a pessoa estar se estabelecendo numa nova cidade, está procurando um imóvel para alocar de forma definitiva, então ele é visto como uma alocação. Sim, o Código de Defesa do Consumidor os coloca dentro de uma cadeia de consumo. Então, o site, a agência, seja quem for, eles também possuem responsabilidade sobre eventuais danos causados ao consumidor. Seja ele o hóspede de um hotel, o hóspede de uma pousada, bem como o inquilino no caso de um aluguel por temporada. A playlist completa do programa Você Entrevista está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Vai até lá e acesse e tenha todo o conteúdo na íntegra, tirando essas dúvidas e outras e também de outros assuntos relacionados. E assim a gente chega ao final de mais um Mix da TV, nesta sexta-feira, 29 de novembro, agradecendo a sua audiência, a sua participação e encerrando mais um mês aqui na nossa programação. A gente volta a se encontrar na segunda-feira e já é o nosso primeiro programa de dezembro. E o assunto é sobre astronomia. Se você estiver acompanhando o programa à tarde, fique ligado na nossa programação. Se estiver acompanhando a nossa reprise no período noturno, também continue acompanhando a nossa emissora. Muito obrigado pela sua audiência, um bom final de semana e até segunda-feira que vem. Fique junto e misturado com a nossa programação aqui na TV Câmara Taubaté.